Fala pessoal, tudo beleza? Estou aqui gravando um vídeo rapidinho, não vou conseguir fazer todas as considerações, que são várias, desse caso envolvendo o ex-juiz e atual senador federal, o Sérgio Moro. O que é que acontece? A Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia em desfavor dele justamente pelo fato que foi divulgado, vazado recentemente, de ele atribuir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a venda de determinadas decisões, de determinados habeas corpus. E isso, na visão da Procuradoria-Geral da República, caracterizaria crime contra a honra do ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, apresentaram a denúncia ainda pendente de análise, obviamente, no dia de ontem, se não me falha a memória, ou recentemente. E aí, muita gente opinando, muita gente dando como favas contadas ou dizendo é sim, é não, aquela lógica e velocidade binária que é típica dos tempos de internet. E eu cá fico fazendo algumas ponderações. Primeiro de tudo, Pedro, a denúncia apresentada, ela não indica o dia específico em que o crime supostamente teria ocorrido. Isso, de fato, à luz do artigo 41, é um dado relevante. Contudo, a doutrina, a jurisprudência do STJ e do próprio Supremo Tribunal Federal apontam de forma muito clara e precisa de que o simples fato de não haver a indicação precisa da data de ocorrência do delito não faz com que haja necessariamente a inépcia da inicial. Então, é possível ser a denúncia inepta ou não. Então, não dá para afirmar categoricamente isso. A minha análise, só li uma vez a denúncia, não me parece ela ser inepta por esse fato, beleza? Segundo ponto, eu acho relevante. Pedro, aqui não foi o vídeo em tom de brincadeira, o vídeo é uma coisa ridícula, né? Falar sério, atribuir a um ministro da Suprema Corte o fato de vender denúncia, aliás, vender habeas corpus, vender decisão, é algo extremamente grave e que não é passível justamente de brincadeiras na minha ótica, sobretudo quando você foi um magistrado, foi um ministro de Estado e atualmente é um senador da República. Mas é óbvio que é possível você identificar aqui claramente, na sua visão, um ânimos jocande, um ânimos de brincadeira. E aí, tipicamente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a orientação fundamental é que esse tipo de ânimos de brincadeira, ele é insuficiente para caracterizar um crime contra a honra, salvo quando é uma brincadeira travestida justamente de um discurso que se entende verídico, um discurso de opinião concreta. Agora, há uma outra ponderação que eu acho justa, que pode ser feita se assim entender a Suprema Corte, né? Que é justamente o fato de a gente ter alguém, uma personalidade pública, um ex-juiz, um ex-ministro de Estado, um senador da República, eu não sei exatamente quando foi que a conduta foi perpetrada, e justamente nesse ponto, se é passível, é factível tolerarmos esse tipo de, entre aspas, brincadeira. Só que isso aí é matéria meritória e, portanto, precisaria ou demandaria a instauração do processo efetivamente. Já sobre a natureza da ação, aqui o Código Penal brasileiro, lá no artigo 145, se não me falha a memória, ele fala justamente que nos casos de crime contra a honra de funcionário público no exercício das suas funções, que era o caso do ministro Gilmar Mendes, a ação será pública condicionada à representação da vítima. Essa representação deve se dar no prazo de 6 meses a contar justamente do conhecimento da autoria do fato. Agora, a súmula 714 do STF traz a legitimidade concorrente. Se a vítima, no caso o ministro Gilmar Mendes, desejasse, ele poderia, ao invés de representar ao Ministério Público, apresentar diretamente a queixa-crime. A grande questão, e aí de fato não sei como é que o Supremo vai analisar, é que a mim me parece não haver competência originária do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque salvo se o crime tiver sido praticado no exercício das funções de senador federal, o que eu não sei que se
se foi o caso, e pelo que eu li rapidamente não foi. Nesse caso aí, não sendo ele praticado nesse ano de 2023, o que é que nós teríamos? Nós teríamos alguém que não exercia cargo público. Ah, Pedro, mas a vítima foi um ministro do Supremo Tribunal Federal. No âmbito criminal, foro por prerrogativa de função não é critério definidor aí. Aliás, o status da vítima não é critério definidor de foro prerrogativa de função de competência originária em tribunal algum, muito menos do Supremo Tribunal Federal. Mas se ficar demonstrado que a eventual conduta, a conduta do ministério do senador Sérgio Moro foi justamente no exercício das funções de senador, aí está mais do que possível identificar inicialmente essa competência do Supremo. Aí vai caber aos ministros da Corte analisar se foi ou não vinculado ao exercício das funções, beleza? Tranquilo? Essas são as polêmicas, não é um caso muito simples e muita gente falando, outros senadores, outros parlamentares, outros deputados praticaram algo tão ou mais grave ou menos grave e não foram assim tratados. Vale lembrar que um erro não justifica o outro. Não tenho condição de dizer se é correta, se houve crime, aí precisaria analisar mais detidamente, mas a mim não me parece um completo absurdo essa manifestação da inicial acusatória. O que eu acho prudente é, na verdade, e eu não sei dizer, instaurar uma investigação preliminar. Não posso dizer se houve ou não houve. Em princípio, pelo que eu li, não teria havido e eu acho que seria mais prudente. Mas, conforme eu estou dizendo, eu não conheço detalhe dos fatos. E entendo essa investigação, não é nenhum absurdo, ao menos na minha humilde opinião. Não cravo que há crime aqui, não cravo que há necessidade de um processo penal, mas tampouco acho abominável, acho um absurdo. Beleza? Tranquilo? É importante a gente deixar eventuais paixões políticas de lado para analisar tecnicamente esse aspecto e ainda definir a nossa opinião com ponderação. Um beijo no coração de todos, fique com o Papai do Céu e até a próxima, que aqui tá frio, hein?